Meu nome é Sabrina Madeira, sou aluna da Faculdade de Direito de Contagem e estou cursando a graduação de Direito. No trabalho de hoje, da disciplina de Introdução a Direito do professor Roberto Moreira, irei abordar o tema A Justiça no Sistema de Justiça Brasileiro? Embora vivamos numa sociedade em que o mercado produz constantes desigualdades econômicas, isso não deveria reproduzir-se no tratamento político-jurídico dos cidadãos. No sistema judiciário brasileiro, as lembranças das testemunhas e vítimas têm um valor maior do que provas técnicas. O problema disso é um só: confia-se demais em um dos nossos mecanismos mais falhos, que no caso é a memória, e assim recordações ilusórias podem incriminar pessoas inocentes. Inocente preso por engano há 1 ano deixa a cadeia. Quantas vezes lemos ou teremos que ler manchetes assim? Em meio a tudo isso, é fato que nossa polícia, na maioria das vezes, é truculenta e usa da força desmedida. Em muitas delegacias do Brasil, infelizmente, a tortura é prática comum e é usada como método de confissão até hoje. Vale lembrar que os jovens pobres da periferia são alvo muitas vezes de discriminação pelos agentes da lei. Apesar de tudo isso, é fato que existem os bons profissionais. Outra coisa, não é segredo que se uma pessoa de poucos recursos tentar roubar um doce no mercadinho, ele vai preso. E o rico? Atualmente, cerca de 16 milhões de brasileiros vivem na miséria total e são as maiores vítimas da violência policial. O juiz interpreta o que está nos autos, cujo conteúdo probatório conduz à condenação ou à absolvição dos acusados. Mas, e quando o que está nos autos não tem relação com a verdade real, com o fato concreto, objetivo, ou seja, com o que realmente aconteceu? Os meios de comunicação da atualidade difundem a cultura da tolerância zero, principalmente quando diz respeito aos crimes que chocam a sociedade. Em uma disseminação macabra dos fatos ocorridos nas cenas dos crimes, incutindo na população um desejo por uma vingança travestida de justiça. Termo bastante vulgarizado nos dias de hoje, a justiça. Para quem ainda não se convenceu que os mais fracos não têm vida fácil no Brasil e sofrem todo tipo de arbitrariedade, basta lembrar da dificuldade que enfrenta quando necessita da justiça. Melhor dizendo, para ele, a lei é dura e lenta como o andar moroso de uma tartaruga. A justiça é uma invenção dos poderosos para a sua própria proteção. Só a ele serve. De vez em quando se dá uma vitória a um pobre para que o povo tenha a ilusão de que é possível confiar no sistema. Bobagem. Lei não é sinônimo de justiça. Acho pertinente a menção de um caso concreto, que se trata de Roberto Ribeiro da Cruz, condenado sem provas a 20 anos de prisão. Ficou preso por 6 longos anos e 6 meses e 4 dias pelo assassinato de uma criança, filho de uma ex-namorada. Apontado como autor do fato pelo irmão da mãe da criança, foi solto após o verdadeiro assassino confessar o crime. A criança fora vítima do assassino em série, Francisco das Chagas Assis de Brito, que matou 42 crianças no Maranhão. Embora ele fora inocentado, Roberto, ele não conseguiu mais reconstruir sua vida no Maranhão e, portanto, tenta fazê-lo desde 2010 em Franca, em São Paulo, e não recebeu qualquer assistência após ser libertado. E, embora comprovada a sua inocência, a sociedade continuou a penalizá-lo injustamente. Todos me olhavam de forma estranha, abre aspas. Passavam em frente da casa da minha mãe e diziam: e aí onde mora o matador de criança? Foi horrível, é ruim demais. Minha mãe sofreu, meu pai, eles tiveram que dar o que não tinham enquanto eu estava preso. Destruíram a minha vida. Fiquei presa em Pedrinhas, presídio da capital de São Luís. Vi muita gente morrer. Era um inferno, eu ficava seguro. Eu ficava no seguro, tipo escondido, fecha aspas. Roberto diz não ter rancor de quem fez isso com ele, que não guarda mágoas. Claro, Roberto, você que sequer teve tempo para isso, pois preocupou-se mais em manter-se vivo no inferno que o puseram injustamente. Então eu concluo com essa famosa frase de Rui Barbosa, abre aspas, mas justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta.
porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, e assim as lesa no patrimônio, honra e liberdade. Os tiranos e bárbaros antigos tinham por vezes mais compreensão real da justiça que os civilizados e democratas de hoje. Então a gente percebe que no Brasil tem uma possibilidade, tinha uma pretensão de fazer justiça, mas muitas vezes a justiça no Brasil ela é completamente falha. A gente acabou de perceber no caso da Mariana Ferrer, o quanto que se tentou fazer justiça, mas os próprios operadores da justiça às vezes esquecem o que é ter sensibilidade, o que é bom senso. Então fica aí a indagação, será que realmente a justiça no Brasil ela é justa? Ou seria a própria injustiça? Muito obrigada.